para esclarecer ao nosso telespectador, a sequência de entrevistas foi definida em sorteio realizado no dia 6 de outubro, a última quinta-feira, acompanhado por representantes das duas coligações e devidamente acordado e assinado por eles. E o nosso primeiro entrevistado a vir ao estúdio é o candidato Marcelo Ramos, da coligação Mudança para Transformar. Muito boa tarde, candidato. Boa tarde, alegria estar aqui com você. Candidato, o senhor terá 20 minutos para responder às perguntas formuladas pela nossa produção e que serão sorteadas no decorrer da entrevista. O cronômetro começa a contar a partir do início da sua primeira resposta. Então, nós vamos começar já a sortear a primeira pergunta. Vamos lá. O senhor tem algum projeto, alguma obra, alguma ideia que venha, no caso de Vitória, a marcar o seu governo? Qual seria? O que vai marcar o nosso governo vai ser o cuidar das pessoas. Uma cidade não é feita de viadutos ou de ruas ou de grandes obras. Uma cidade é feita de pessoas que vivem bem, de pessoas que são tratadas com carinho, com amor. A grande obra da nossa administração será garantir uma educação de qualidade para o seu filho, para que ele possa ter uma formação plena, para que ele possa ser bem alfabetizado. Outra grande obra da nossa administração será garantir a universalização da atenção básica de saúde, que hoje só cobre 33% da população. E com aumento de 171 equipes de estratégia de saúde da família para 400 equipes, com aumento dos atuais apenas 3 núcleos de assistência à saúde da família. Para você ter uma ideia, Manacapuru tem mais núcleos de assistência de saúde da família do que Manaus. Itacoatiara tem mais núcleos de assistência de saúde da família do que Manaus. Nós vamos ampliar a equipe, ampliar os núcleos e entregar a grande obra para a cidade de Manaus, que é a obra das mães que hoje saem de casa, batem na porta de uma unidade básica de saúde e são avisadas que estão fora da área de cobertura, que passarão a ter um atendimento digno para si e para os seus filhos. A grande obra da nossa gestão será cuidar das pessoas com carinho, com afeto que elas merecem. E, principalmente, fazer com que exista mais prefeitura na vida das pessoas mais humildes, porque são essas pessoas que mais precisam dos serviços oferecidos pelo Poder Público Municipal. Vamos, então, à próxima pergunta. O governo federal está aprovando no Congresso o teto para gastos públicos. Como o senhor analisa esse projeto e quais as consequências para a administração municipal? Olha lá, eu analiso que um orçamento público é como um orçamento da nossa casa. Na nossa casa, nós não podemos, mês a mês, gastar mais do que nós arrecadamos. Nós precisamos ter responsabilidade no orçamento doméstico e precisamos ter responsabilidade no orçamento fiscal, no orçamento de uma administração pública. Isso significa não gastar mais do que arrecada. Manaus, ao contrário do que o prefeito repete como uma verdade, mas que não é verdade, teve um grande crescimento de arrecadação nos últimos anos. Manaus arrecadou 300 milhões a mais de IPTU do que a administração passada. Manaus arrecadou 400 milhões a mais de ISS do que a administração passada. Manaus recebeu 1 bilhão e 800 milhões de reais a mais de repasses voluntários da União e do Estado do que a administração passada. Então não faltou dinheiro. Manaus não tem problema de desequilíbrio fiscal. Manaus tem um governo que gasta mal. Nós vamos passar a gastar bem o dinheiro da população. Gastando bem o dinheiro da população, vai dar para melhorar o salário dos servidores públicos sem comprometer o limite de responsabilidade fiscal e fazer os investimentos que a nossa cidade precisa para andar para frente. É óbvio, fazendo isso em parcerias com o governo federal, captação de recursos de organismos internacionais e nacionais e, principalmente, valorizando parceria público-privada para que a iniciativa privada também faça os investimentos necessários para o desenvolvimento da nossa cidade. Vamos sortear a terceira pergunta. Na questão do transporte, qual é a melhor alternativa que o senhor considera para um transporte de massa em Manaus? É possível que um dia a cidade venha a ter um metrô? Olha lá, é possível que um dia a cidade venha a ter o metrô, desde que se diga quem vai pagar esse metrô e qual é o custo operacional dele. Não adianta ter um metrô na cidade de Manaus com a tarifa de R$10, que ninguém pode pagar. Qualquer modelo de transporte coletivo ele precisa ser equilibrado e precisa ser sustentável. Eu penso que no atual estágio de desenvolvimento da nossa cidade, o caminho é o caminho do BRT. Belém tem um orçamento per capita menor que Manaus e fez BRT.
não teve Copa e fez BRT. Mas, infelizmente, aqui, a incompetência, a falta de cuidado, a falta de eficiência administrativa fez com que até hoje a gente não tenha um modelo de transporte minimamente eficiente para o cidadão. Corredor exclusivo de ônibus não é comprar um rolo de tinta, um rolo de pintar, uma lata de tinta e um talão de multa. Corredor exclusivo de ônibus depende de obra de infraestrutura, de sinalização inteligente, de renovação da frota com ônibus com porta do lado certo. A atual administração vai ficar marcada na história como o único prefeito que não comprou nenhum ônibus novo sequer. Houve zero de renovação da frota. Mas nós acreditamos que com corredor exclusivo de ônibus, com BRT de verdade, como tem em Belo Horizonte, como tem em Goiânia, como tem em Salvador, como tem em Belém, como já tem em Curitiba há algum tempo, nós vamos dobrar a velocidade média da frota, que é atual 17 km por hora para 34 km por hora, e ao dobrar a velocidade média da frota, a gente diminui o tempo de espera, diminui a lotação do ônibus, porque o ônibus que passa mais rápido, ele passa menos lotado, e acima de tudo, a gente diminui o custo operacional do sistema e consegue manter uma tarifa que a população passa a pagar. Vamos sortear a próxima pergunta. Candidato, um assunto que não pode ficar de fora da campanha é a Operação Maus Caminhos da Polícia Federal, que encontrou desvios de 120 milhões de reais da saúde no Amazonas. Como é que o senhor analisa essa operação? Eu analiso que a Polícia Federal deve ser absolutamente implacável. É marca na minha história de vida pública a conduta de combate à corrupção. E mais do que isso tudo só acontece na administração pública do governo do Estado e da Prefeitura de Manaus, porque a Mãos Limpas bate na porta da Prefeitura de Manaus, porque nós temos um governador que se omite de tomar decisões mais duras, que garantam o pagamento do salário dos servidores terceirizados, que garantam a realização das cirurgias de pessoas que estão há anos na fila esperando pela sua cirurgia, e, por outro lado, temos um prefeito conivente, que era aliado do governador em 2014, quando toda essa bandalheira aconteceu, e que hoje tem na sua administração empresas de presos da Maus Caminho contratadas sem licitação e para prestar serviços que não tem nenhuma conexão. A empresa do senhor Davi Flores hoje presta na Prefeitura de Manaus serviço de telemarketing de combate ao Zika vírus. Isso é falta de gestão. Nós vamos combater isso com gestão, com eficiência administrativa, cuidando bem das decisões, garantindo transparência dos gastos e atos da administração pública. E tem mais. Muito em breve vai surgir a contratação, também pela Prefeitura, da empresa de outro preso da Operação Maus Caminhos, demonstrando que essa quadrilha tomou conta da saúde do Estado e da Prefeitura. Isso vai acabar porque esse dinheiro que está sendo desviado para essa quadrilha é o dinheiro que faz faltar remédio na UBS, é o dinheiro que faz a mãe e o pai de família ficarem fora da área de cobertura, é o dinheiro que não permite a ampliação do atendimento da estratégia de saúde da família. Vamos à próxima pergunta. Agora, no segundo turno, ficaram só 2 candidatos. Como é que fica a sua campanha? Na verdade, não ficaram só 2 candidatos, ficaram só 2 projetos. Ficou um projeto que representa a continuidade de tudo que está aí e ficou um projeto que representa a mudança. No primeiro turno, o eleitor que queria mudança, ele podia escolher entre o Marcelo Ramos, o Serafim, o Silas, o José Ricardo, o Issa, o Henrique e o Queiroz. No segundo turno, quem desejou mudança no primeiro turno vai repetir o seu voto, vai continuar seguindo na mudança segura e transformadora. E mais ainda, porque a nossa candidatura foi capaz de, através do diálogo, através de compromissos programáticos, trazer para o campo de campanha nosso e para o campo de governança nosso o ex-prefeito Serafim Correia, o deputado Silas Câmara. Tenho certeza absoluta que tem o voto do deputado Zé Ricardo, e isso nos garante tranquilidade de que a mudança se fortalece cada vez mais, porque a mudança agrega, porque a mudança convence as pessoas, porque a mudança prega a esperança. Então, o que sobrou para o segundo turno foi uma campanha de mentira contra uma campanha de verdade. Foi uma campanha de desespero contra uma campanha de serenidade. Foi uma campanha de baixaria contra uma campanha de quem tem propostas para o futuro da nossa cidade. Enfim, foi uma campanha de continuar tudo como está contra uma campanha de uma mudança segura e transformadora que vai prevalecer e que vai mudar a vida das pessoas. Vamos à próxima pergunta.
Qual é a solução que o senhor sugere para o setor empresarial que quer vir investir na cidade de Manaus? Estabilidade, política fiscal segura e combate radical à burocracia. Nós não podemos ter uma prefeitura que é atrapalhadora de quem quer investir na nossa cidade. Eu visitei São Paulo e conheci uma autarquia criada na Prefeitura de São Paulo chamada SP Negócios, que tem como objetivo induzir novos negócios, fazer crescer os negócios que estão consolidados na cidade. Nós entendemos que o orçamento público é um subproduto da atividade privada. Quem gera riqueza não é a Prefeitura, quem gera riqueza é a iniciativa privada. A Prefeitura precisa e vai, a partir de 2017, combater a corrupção, confiar nos empresários, combater a burocracia e garantir que Manaus seja um ambiente adequado, um ambiente sadio para novos negócios, retomando o crescimento do comércio, em especial no centro de Manaus, retomando o crescimento da indústria da construção civil, que terá estabilidade, que terá incentivo fiscal para fazer unidades habitacionais de natureza popular e também unidades habitacionais para a classe C e D. Nós vamos reestruturar a cidade e vamos valorizar muito os pequenos comércios dos bairros, que é um programa nosso chamado Meu Bairro Vivo. No Meu Bairro Vivo, aquela pequena padaria, aquela pequena metalúrgica, aquele pequeno mercadinho que existe no bairro, ele vai ser trazido para a formalidade. Nós vamos estimular para que ele cresça, para que ele venda para a merenda escolar, para que ele venda a carteira escolar, para que a pequena costureira venda o fardamento escolar, de forma a que esses pequenos negócios nos bairros se desenvolvam. Quando o pequeno negócio no bairro se desenvolve, o cidadão gera um emprego para o vizinho dele, que não precisa pegar ônibus para ir para o trabalho, que não perde muito tempo para ir para o trabalho, e os bairros começam a ser autossustentáveis. Nós vamos valorizar muito os bairros da cidade de Manaus. Chega de uma administração que só tem olhos para as áreas mais ricas da cidade. Nós precisamos de uma administração, e teremos a partir de 2017, que olha com carinho igual para os ricos e para os pobres da nossa cidade. Mas, acima de tudo, que entende que as pessoas mais humildes são as que mais precisam de serviços da prefeitura. Alguém de classe média, de classe alta, não precisa de escola. Acredita quando o prefeito fala que as escolas estão boas, porque os filhos não estudam em escola pública. Acredita quando o prefeito diz que tem atendimento de saúde decente nessa cidade e não tem, porque tem plano de saúde e não precisa do atendimento de uma UBS. Nós vamos valorizar os serviços necessários para que as pessoas mais humildes vivam com dignidade. Vamos à próxima pergunta. Turismo. O que o senhor pretende fazer para melhorar a posição da cidade de Manaus no mercado internacional de turismo? A primeira coisa que nós temos que fazer é verdadeiramente revitalizar o centro. Só diz que o centro foi revitalizado quem não anda no centro há muito tempo. Eu quero até sugerir às pessoas que acreditam nessa história de revitalização do Centro Histórico de Manaus que deem uma volta pelo centro. A Eduardo Ribeiro foi revitalizada num projeto absolutamente questionável, questionável do ponto de vista estético, questionável do ponto de vista de resgate histórico. No século XIX não existia bloquete e a Eduardo Ribeiro foi feita de bloquete, questionável do ponto de vista do custo daquela obra. Mas se você se afastar de Eduardo Ribeiro, andar pela Marcílio Dias, andar pela Quintino Bocaiúva, andar pela Emílio Moleira, andar pela Praça dos Remédios, andar na Praça da Matriz, andar na Terreira Aranha, você vai ver que o centro de Manaus nunca esteve tão avacalhado. Nós vamos transformar o centro de Manaus num grande shopping a céu aberto, recuperando as fachadas das lojas, criando quiosques para que os microempresários trabalhem de forma organizada e sem concorrência desleal com os lojistas que atuam ali e que vão ter o resgate da atividade comercial do centro. O centro não pode ser construído como um museu. O centro, para ser atração turística, ele tem que ter atividade econômica, ele tem que ter bons restaurantes, ele tem que ter atrações culturais, ele tem que ter um comércio pujante e organizado. Então, a primeira medida para resgatar o turismo é reordenar o centro, acabar com as obras que demoram 3 anos e parece que não acabam nunca, da Praça da Matriz e da Praça Terreira Aranha. Segunda coisa, valorizar turismos alternativos. Eu tenho acompanhado muito a pesca esportiva, que cresce muito no interior e também em Manaus. Criar um turismo de natureza industrial, para que as pessoas que venham para Manaus visitem as fábricas do Polo Industrial de Manaus. Criar um museu do Polo Industrial de Manaus, para que tenha atração também. Valorizar museus, valorizar a nossa história, valorizar a história dos povos tradicionais que nos fizeram chegar até aqui, para que as pessoas tenham a alegria de visitar Manaus, ter uma rede hoteleira que hoje
vive à míngua, vive com muita dificuldade, uma rede hoteleira que retome a sua pujança, que gere emprego e renda, para que a nossa cidade viva dias melhores, dias mais felizes. Vamos à próxima pergunta. O que o senhor pretende priorizar na administração caso vença a eleição, se a crise econômica continuar forte, pelo menos nos 2 primeiros anos? Olha lá, primeiro, não vamos insistir em tomar como verdade uma mentira contada nos últimos 4 anos, que é a mentira de que Manaus teve queda de arrecadação. O atual prefeito terá, ao final da sua administração, 5 bilhões, não são milhões, 5 bilhões de reais a mais do que teve a administração anterior. Então não faltou dinheiro, faltou gestão, faltou qualidade no gasto público, faltou decidir como gastar o dinheiro pensando nas pessoas. E para isso nós decidimos priorizar 5 coisas que são coisas que efetivamente mudam a vida das pessoas. Educação, garantindo a alfabetização de qualidade para as nossas crianças, com uma educação de tempo integral, com o programa Tempo de Aprender. Saúde, o Saúde em Minha Casa, o médico que volta a visitar a casa das pessoas, ampliando as equipes de estratégia de saúde da família, das atuais 171 equipes para 400 equipes. Transporte coletivo, dobrando a velocidade média da frota e garantindo um transporte mais confortável e uma cidade mais equilibrada do ponto de vista da mobilidade urbana. Infraestrutura, ruas asfaltadas, bem iluminadas. Não adianta, a população de Manaus não pode conviver com administrações que só asfaltam rua 3 meses da eleição. Um trabalhador, pai de família, ele não sai de casa para trabalhar só 3 meses antes da eleição. Ele trabalha 4 anos, ele precisa ser cuidado pelos 4 anos. A cidade precisa ser cuidada pelos próximos 4 anos e não viver o que viveu na atual administração. 3 anos e meio de abandono e agora parece que tem solução para tudo. As pessoas não são tolas, não se deixam enganar por isso. E a 5ª prioridade da nossa administração será a segurança pública, com a Prefeitura de Manaus dando a sua parcela de colaboração para uma política de segurança pública que garanta tranquilidade para quem vive em Manaus. A Guarda Municipal reforçada, a Brigada Escolar da Guarda Municipal, a Brigada dos Terminais, a Brigada das Praças, que serão recuperadas e devolvidas para as comunidades. O Largo do São Sebastião terá um similar, porque a Praça do Jorge Teixeira será o Largo do São Sebastião da Zona Leste, recuperado, iluminado, limpo, com atrações culturais, com restaurantes organizados, para que a gente dê conforto e dignidade para as pessoas que moram na cidade de Manaus. Vamos à próxima pergunta. O senhor recebeu o apoio de candidatos que perderam no primeiro turno. Quais foram os compromissos que o senhor assumiu com eles para obter esses apoios? Compromissos programáticos, muito diferentes dos compromissos firmados pelo meu adversário com o senador Eduardo Braga e com o deputado federal, ex-deputado federal Sabino, que está à procura de um emprego e teve a promessa de um emprego por parte do atual prefeito de Manaus. Os nossos compromissos são programáticos. O compromisso com o Serafim é o compromisso da volta da integração temporal plena, é o compromisso da volta do pagamento da meia passagem na catraca, é o compromisso da utilização do brasão da Prefeitura de Manaus e não de criar um símbolo próprio, porque eu não vou ser dono da Prefeitura. A Prefeitura pertence ao povo de Manaus e não ao governante da hora. Não pode cada governante que chega troca o símbolo da cidade. Isso é uma brincadeira com os interesses do povo da cidade de Manaus. Os compromissos com o deputado Silas Câmara, o compromisso de implantar o Ronda Comunitária, organizado e concebido pelo coronel Amadeu, que foi o vice dele, que foi o coordenador do Ronda no Bairro. Os nossos compromissos são programáticos a bem do futuro da cidade de Manaus. Até porque uma cidade só volta a andar para frente se ela estiver unida, se ela estiver mobilizada em torno de um ideal. E já ficou claro nessa campanha que há uma candidatura que luta para dividir a cidade, que luta para pregar o ódio no coração das pessoas. E há uma outra que luta para pregar a paz, para unir a cidade, para chamar para a serenidade. Nós precisamos discutir as questões do dia a dia da vida das pessoas. E é por isso que as pessoas têm se entusiasmado tanto e tomado nas suas mãos essa campanha do 22, essa campanha que fará a mudança segura e transformadora que a nossa cidade tanto espera. Vamos à última pergunta. Caso seja eleito, como o senhor imagina a cidade de Manaus no final de 4 anos de mandato? O senhor tem 20 segundos antes do seu minuto final. Nós vamos fazer como a gente faz em casa. A gente compra a nossa casa e ela nunca é como a gente quer. A gente começa a trabalhar, ajeita um muro, ajeita o forro, ajeita uma coisa ali, quando a gente vê a nossa cidade está muito melhor. Então, o que eu tenho a oferecer para a cidade de Manaus é muito trabalho. Num dia nós vamos tapar buraco, no outro melhorar a saúde, no outro melhorar a escola
e em 4 anos nós vamos ter uma cidade muito mais bacana para a gente viver. Você tem agora 1 minuto para suas considerações finais. Eu quero dizer ao povo manauara da minha alegria, da minha gratidão por ter me possibilitado viver um momento tão bonito da minha vida. Um momento de ser depositário da confiança e das esperanças da nossa gente. De ser depositário do abraço daquela criança que me encontra na rua. Do brilhar dos olhos daquele idoso que diz que voltou a acreditar no futuro melhor por conta da beleza e da serenidade da nossa campanha. Eu quero pedir a cada cidadão, a cada cidadã, o medo não vai vencer a esperança, não vai ocorrer nada fora da estabilidade necessária para que a nossa cidade volte a andar para frente. Eu quero pedir que você tome nas nossas mãos, nas suas mãos, a nossa campanha. Que você leve a mensagem do 22 a cada pessoa, a cada amigo, a cada familiar, na certeza de que o que nós estamos fazendo é construindo dias melhores para a nossa gente. Agora é Marcelo Ramos e Josué Neto, número 22. Candidato, olha, só lembrando a você que essa entrevista foi transmitida, além da TV Diário, também pelas páginas do Facebook da Record News Manaus e do portal D24M, além do portal D24AM também. Se você quiser assistir novamente, é só você entrar nas nossas redes sociais e no portal D24M, que você acompanha tudo novamente. Desde já a gente agradece a sua participação. Eu conversei com o candidato Marcelo Ramos, da coligação Mudança para Transformar. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Muito obrigado.